Pode começar a falar? Acho que sim. Tá. Gente, boa noite. Agradeço a presença de todo mundo que está assistindo a gente. Meu nome é Pedro, eu sou o presidente da Liga... Peço perdão pelo som da moto. Sou presidente da Liga Acadêmica de Neurociências da Unifev. A gente está dando início ao curso de férias da nossa liga. É um curso que está sendo ministrado por nós ligantes, sob a coordenação do Dr. Pedro Macedo, que é o preceptor da nossa liga, e já agradeço a presença dele nessa noite, está participando aqui com a gente. Então vamos lá. Cada dia a gente vai estar falando sobre um tema. Hoje a gente vai falar sobre hipertensão intracraniana. O foco desse curso, dessa vez, vai ser focado na semiologia. Então a gente vai estar abordando mais o diagnóstico e a conduta em diversos casos. Que mais? No final a gente vai estar abrindo um espaço para perguntas. Quem quiser pode mandar alguma coisa no chat. O que a gente não conseguir responder, a gente vai estar deixando salvo para o Dr. Pedro responder amanhã. Ou a gente discutir com ele, depois amanhã a gente responde, porque ele não vai poder ficar até o final da apresentação. E é isso, espero que aproveitem. Eu vou vou compartilhar agora a apresentação. Tá certo. Começou aqui. Tá dando para ver minha tela? Sim. Tá, tudo bem. Na hora que puder começar, me avisa. Tá, beleza. Como eu disse mais cedo, hoje a gente vai falar sobre hipertensão intracraniana. E, doutor, se tiver algum momento o senhor quiser me interromper para fazer alguma correção ou um comentário, fique à vontade. Tranquilo, tá? Pode ir tocando. Vamos lá. Bom, primeiramente, o que é a hipertensão intracraniana? Ela é definida como uma elevação sustentada da pressão intracraniana, propriamente dita, acima de 22 milímetros de mercúrio por mais de 20 minutos. Tem uma pequena divergência dos dados de valores. Essa é a definição que é utilizada no Brasil. A literatura que eu utilizei para fazer essa parte da aula traz outros valores, mas eu não estou utilizando essa. Antes da gente entender a hipertensão intracraniana, a gente tem que entender a pressão intracraniana propriamente dita. E, dada pela doutrina Monroe-Kelly, o compartimento intracraniano ele tem uma quantidade fixa de volume, e essa quantidade é determinada pela rigidez craniana. O volume, no caso, ele é a soma do conteúdo cerebral, que é o parênquima, o conteúdo sanguíneo e o conteúdo licórico. O conteúdo cerebral é o conteúdo predominante dentro do crânio e o conteúdo licórico é o de menor quantidade. O aumento transitório de qualquer um desses compartimentos vai aumentar transitoriamente a pressão dentro do crânio e, subsequentemente, ela é maximizada pelo deslocamento de um dos outros compartimentos. Então, se tiver alguma alteração nos outros compartimentos, vai ter uma alteração maior ainda da pressão. Falando um pouco sobre o líquor, ele, como dito anteriormente, ele é um compartimento de menor pressão e ele é o maximizador primário para expandir o espaço ocupado por lesões. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tiver alguma lesão que causa expansão dentro do crânio, essa lesão ela vai expandir, ela vai empurrar o líquor para fora de onde ele está. Pensa no líquor como um irmão mais novo chato. Você chega na sala e quer tirar ele de lá. Isso é o líquor. Aí, no caso, ele é deslocado do espaço subaracnoide e intraventricular quando tem um aumento da massa cerebral. Isso é um exemplo. Ele é produzido no plexo coroide do terceiro ventrículo a partir do sangue e depois ele vai seguir para os outros ventrículos, para o terceiro e para o segundo e para o quarto e posteriormente para o espaço subaracnoide. Esse trajeto, ele cria uma oscilação da pressão e por causa disso,
onda do líquor pode ser usada para a gente monitorar a pressão, e a gente vai falar sobre isso posteriormente. Por que eu dei em destaque essa oscilação da pressão? Porque, como ele é criado a partir do sangue, a alteração da pressão sanguínea vai alterar se vai ter uma maior produção do líquor ou uma menor produção do líquor. Então, pequenas oscilações da pressão, que duram alguns segundos, é o que a gente espera da fisiologia normal da produção do líquor e da manutenção dessa pressão, que é a complacência, que é a capacidade capacidade do organismo de manter constante o volume intracraniano, apesar da alteração da pressão. Aí aqui, a oscilação entre 5 a 15 milímetros de mercúrio, não durando mais que alguns segundos, e o que já é considerado uma alteração patológica é uma variação de 20 a 40, que pode durar de 5 a 10 minutos. Aqui esse gráfico do lado mostra a monitorização dessa pressão dada por essas ondas, a onda P1, P2 e P3, que aqui a P1 indica a sístole cardíaca, a P2 o deslocamento do parênquima cerebral e a P3 o fechamento da válvula aórtica. Num caso de edema cerebral, por exemplo, o líquor ele é deslocado do crânio para o parênquima cerebral, e isso vai alterar o valor dessas pressões. Então a P2 ela vai ficar maior que a P1. Isso indica uma complacência intracraniana pobre. O cérebro o organismo não está conseguindo fazer manutenção do volume, dadas essas alterações. As alterações que prejudicam a complacência são a obstrução do retorno venoso, a hipercarbia, que é o aumento da pressão do CO2, hiperamia, febre, dor, agitação e hipertensão intratorácica ou intraabdominal. Além de saber da pressão intracraniana, e eu acho que eu estou repetindo esse termo muito essa noite, se ficar repetitivo, peço perdão, a gente tem que ter noção do que é a pressão de perfusão cerebral. É a diferença entre a pressão arterial média e a pressão intracraniana. E ela vai determinar a pressão do gradiente de perfusão com uma medida global. O valor normal entre adultos vai de 50 a 70 milímetros, mas esses valores podem ser impactados por hipertensão arterial, hidrocefalia e outras condições. E no caso a gente estava falando mais sobre o que acontece se... A gente vai falar mais sobre o que acontece se essa pressão aumenta. Mas no caso de uma hipoperfusão, vai ocorrer uma vasodilatação cerebral. Então por isso, quando a gente tem um paciente internado em UTI, a gente tem que estar constantemente fazendo a monitorização da pressão arterial média. Porque se ela estiver maior que esses valores, tem um risco de causar um aumento da pressão dentro do crânio. E se ela estiver menor, a gente tem um risco de acabar causando uma hipoperfusão do tecido parenquimatoso. Aí, resumindo o que eu falei, se uma condição leva a uma complacência cerebral pobre, mudanças pequenas no volume dentro do crânio vão causar um grande aumento relativo da PIC. Aí, um caso meio confuso de escrever, peço perdão. No caso de hipoperfusão causado por AVC, o organismo ele vai responder com uma vasodilatação. Não tenho muito sangue, preciso aumentar a quantidade de sangue para esse tecido, então vou vasodilatar. Nos pacientes que já tem um aumento da PIC, o AVC em si ele pode causar um aumento da PIC por outros mecanismos que eu vou explicar mais para frente. E a pobre era para ser complacência, não conformidade, peço desculpa aqui. A vasodilatação cerebral vai aumentar o volume do sangue intracraniano, principalmente o venoso, porque às vezes elas têm uma capacidade maior de vasodilatação comparada às artérias, e depois disso causa um aumento da PIC, o que piora a isquemia cerebral. Em casos assim, a gente utiliza vasopressores para fazer o tratamento, mas para frente a gente vai estar falando sobre isso. Outro mecanismo também é em regiões com perturbação da barreira hematocefálica. O aumento da pressão de perfusão pode causar um edema vasogênico, aumentando o volume do parênquima cerebral e, consequentemente, a PIC. A manutenção da PIC em pacientes com hipoperfusão regional e edema cerebral, que é o caso típico de uma lesão cerebral traumática severa, pode precisar de uma triagem para determinar se o aumento hemodinâmico com vasopressores vai diminuir ou não a PIC. Essa triagem é feita basicamente com exames neurológicos. Causas de hipertensão intracraniana.
trauma é a principal causa dentre todas. Tumores cerebrais, AVC. Hemorragia intracraniana não traumática, no caso, ruptura de aneurisma. E hidrocefalia e meningite. Tem uma causa chamada hipertensão intracraniana idiopática, ou pseudotumor cerebral, que é uma alteração sem etiologia conhecida que resulta no aumento isolado da PIC, sendo o quadro característico papiloedema, paralisia do sexto nervo e zumbido pulsátil. Causas secundárias, a hipoventilação, hipertensão, obstrução de vias aéreas, causa metabólica, como no uso de drogas, convulsões, hiperpirexia, que é a temperatura corpórea acima de 40 graus, e o edema de altitude. Mecanismos. A alteração da pressão vai se basear entre dois mecanismos principais, no caso, o edema cerebral e a herniação. No caso da herniação, ela não necessariamente causa aumento da pressão, mas se tiver um aumento da pressão associada a uma herniação, o prognóstico do paciente é pior, então a abordagem dele tem que ser o mais breve possível. Edema cerebral. Ele resulta do acúmulo excessivo de água no parênquima, que vai aumentar o volume intracraniano. Aí a gente tem dois tipos de edema. Um edema global, que ele é o tipo de edema que aumenta a pressão, e os focais, que vão levar a síndromes herniativas, com ou sem aumento da PIC, como comentado. O primeiro tipo, vasogênico, ele vai resultar do aumento da permeabilidade da barreira hematocefálica, mecanismo que eu comentei mais cedo. Nisso vai levar a um extravasamento de proteínas, eletrólitos e água para o parênquima cerebral. Principal causa de edema vasogênico. Gente, eu peço mais uma vez desculpa pelo som da rua, mas enfim. Causado por tumores cerebrais, intra- e extraaxiais e abscessos cerebrais. Aí tá aqui uma imagem para dar um exemplo de um edema vasogênico. Edema citotóxico, ele vai decorrer de um distúrbio nas membranas celulares do parênquima cerebral, que vão fazer com que aumente a quantidade de líquido para dentro da célula. A causa mais comum é o AVC. Outra causa é a encefalopatia hepática e a síndrome de Rai, acho que pronunciei certo, mas são ambas menos comuns. Ela afeta a substância cinzenta e branca, causando uma perda da diferenciação cortical e subcortical nos exames de imagem. Outro edema é o hidrostático, que resulta de um deslocamento transpendimário do líquor de dentro dos ventrículos para o tecido cerebral, causado principalmente pela hidrocefalia por obstrução. Herniação. Eu não vou decorrer muito sobre os tipos de herniação, porque são mecanismos de uma compreensão um pouco difícil. E, como eu falei, não é muito o foco da aula. Mas o que eu posso falar das herniações? Elas ocorrem quando tem uma estrutura ou mais são deslocadas para um compartimento do crânio, causando uma compressão de estruturas ao redor da comprimida. Confuso, mas é basicamente uma estrutura que vai empurrar uma outra para um ponto específico do cérebro, do crânio. Ocorre quando tem um aumento e progressão de lesões expansivas que causam o deslocamento ou expansão do tecido cerebral. Como eu falei previamente, nem toda herniação é associada ao aumento da PIC, mas o aumento dela contribui para o gradiente de pressão deslocar ainda mais o tecido cerebral. Por isso que é importante a gente estar fazendo uma monitoração da PIC, mas nem sempre ela é sensível para a herniação iminente. No caso, a gente tem que estar atento com os exames neurológicos, e o principal deles é a avaliação da pupila. Se você tem uma alteração pupilar unilateral, que no caso é o aumento da pupila, isso é sugestivo de que o paciente esteja herniando. E aqui, dando um exemplo de um tipo de herniação, que é um calo transtentorial, não vou explicar muito agora por causa do tempo, mas a aula vai estar disponível aqui no vídeo para vocês poderem assistir, para poderem pegar depois. Mas então, voltando a falar da pupila.
Além dela, também pode ter hemiplegia, contralateral ou ipsilateral. Aí um macete para vocês não esquecerem, a pupila não mente. Então, no caso, quando tiver uma dilatação da pupila unilateral, muito provavelmente a herniação vai estar desse lado. Outra avaliação da pupila que você pode fazer é a pupilometria. Por quê? Porque nem sempre a alteração da pupila, a dilatação dela vai vir logo de cara. O que pode acontecer antes dessa dilatação é uma diminuição do tempo de contração da pupila. Então, por isso a gente também pode e deve fazer a pupilometria, num caso de suspeita de herniação, para ver a progressão dela e para poder auxiliar no diagnóstico. Aí aqui, um exemplo de uma operação da pupila, aqui aparentemente normal, aqui mais dilatada. Isso daqui seria um pupilômetro, se não estou errado do aparelho, usado para fazer pupilometria, bem mais moderno. Aí aqui outro exemplo, a herniação de fossa posterior. E no caso das herniações de fossa posterior, elas podem ter dois tipos. Uma que é a tonsilar e a herniação ascendente. Por que eu destaquei a herniação ascendente? Por causa disso. Não necessariamente tem uma associação com a dilatação pupilar, mas também é um tipo raro de herniação, que ela ocorre quando tem uma lesão de massa expansiva associada a uma drenagem ventricular externa. É um caso raro, mas é por causa desse tipo de herniação que recomenda-se descompressão cirúrgica, antes da colocação de um dreno nesse cenário. Agora deixo parte do diagnóstico com a Vitória. Oi, gente, boa noite. Eu vou dar continuidade, então, falar um pouquinho sobre o diagnóstico para vocês. Então, o diagnóstico clínico vai avaliar as manifestações clássicas, que são cefaleias, alterações visuais, náuseas e vômitos. As cefaleias, elas vão ocorrer devido à distensão das estruturas com inervação sensitivas como a dura mater, nervos cranianos e vasos. Geralmente a dor vai ser holocraniana ou bifrontal e ela vai aparecer com mais frequência pela manhã, que é devido ao aumento do volume de sangue que ocorre pela retenção de CO2 durante a fase do sono de movimento rápido dos olhos. Os vômitos, geralmente, as características dele, eles são em jato. Eu vi que na teoria, assim, eles falam que não é precedido de náusea, mas na prática, vê que tem muita náusea precedendo esses vômitos. Também pode ocorrer tonturas devido ao edema do labirinto, alterações discretas de marcha, devido ao alargamento de base, instabilidade pela distensão do verme cerebelar por causa da dilatação do quarto ventrículo. E nos recém-nascidos lactentes, devido à não soldadura das suturas, pode ter abolamento das fontanelas, irritabilidade, choro fácil, recusa de alimentação e macrocrania. Sobre as alterações visuais, então, a gente pode ter o embaçamento da visão, que vai ser causado devido ao edema de papila, que evolui por uma atrofia de papila e cegueira, a diminuição da acuidade visual, a diplopia, que vai ser em virtude da lesão inespecífica no sexto nervo craniano, que vai ser comprometida pelas alterações dessa dinâmica, dos componentes intracranianos, e o edema de papila, que vai ser causado pela transmissão da pressão intracraniana aumentada para o nervo óptico, que vai dificultar esse retorno de sangue pela via central da retina. Além dessas manifestações, também podem ter sintomas resultantes das herniações, como o Pedro já citou, e o deslocamento cefalocaudal do tronco cerebral. Aqui eu coloquei algumas, então, como o Pedro citou, algumas hérnias, como a uncal inicial, uncal tardia. Aí tem o que causa em cada um dos sistemas. Então, na questão de consciência, se vai estar alterado ou não, respiração, pupilas. Aqui está bem detalhadinho.
Continuando a parte de diagnóstico clínico, então, a gente vai ter a tríade de Cushing, né, que vai ser um fenômeno inconstante, e ele está relacionado com a gravidade da hipertensão intracraniana, ou seja, ele vai aparecer em fases mais avançadas da descompensação e vai constituir uma situação muito grave, né, lembrando que a tríade é composta pela hipertensão, a bradicardia e a bradipneia. E também pode ocorrer edema pulmonar, né, que devido aos influxos anatômicos, desde o bulbo para os vasos pulmonares, vão resultar em edema de origem primária neurogênica, e isso vai produzir uma sobrecarga no ventrículo esquerdo, que vai começar a falhar, e a elevação da pressão no átrio esquerdo vai causar o aumento da pressão hidrostática na microcirculação pulmonar, gerando então a transudação de líquido desde o leito capilar para os alvéolos. No exame neurológico, então, vai ser importante avaliar o nível de consciência, né? Porque lembrando que a gente pode comprimir o pedúnculo cerebral e aí alterar o nível de consciência, também por afetar o trato piramidal, pode lesar a substância reticular ativadora ascendente. As pupilas, as herniações, né? Como, por exemplo, a herniação do uncus no lobo temporal, vai se iniciar a manifestação por dilatação da pupila homolateral, como o Pedro falou, e também vai perder reação à luz. Então é importante ficar atento. Os déficits focais também, que pode comprimir, né, alguma área e ter uma lesão repercutindo em membros. Fundoscopia, é importante avaliar edema de papila e os pares cranianos. No raio-x, então, vai pedir um raio-x simples de crânio, a gente pode observar a macrocefalia e desproporção crânio-facial, principalmente em lactentes, diástase de suturas em crianças e adultos jovens, e aumento das impressões de gestiformes e erosões de célula turca. Esse aumento de impressões de gestiformes e erosões de célula turca, elas dependem, respectivamente, da pulsação acentuada dos giros corticais contra a tábua interna do crânio e da pulsação de terceiro ventrículo dilatado sobre a célula. Isso vai causar também desmineralização óssea, né? Ou seja, não vai ocorrer nos quadros agudos, né, de hipertensão intracraniana. Vai ser um quadro mais arrastado. A tomografia computadorizada de crânio, então ela vai permitir avaliar a capacidade de compensação espacial, né, pela presença ou ausência de cisternas e sulcos, tamanhos dos ventrículos, se está deslocado para um lado ou não, e também pode determinar o mecanismo fisiopatológico e diagnóstico da causa da hipertensão. Geralmente ela é pedida sem contraste, ela é um exame bem específico, mas ele é pouco sensível. Então, se você tiver uma tomografia computadorizada normal, ela não vai excluir o diagnóstico de hipertensão intracraniana. Aqui alguns exames, então, aqui apresentando que está tendo o desvio dessa parte central para a lateral, né? Transdução licórica aqui embaixo, como a gente já falou. E aqui também, onde o Pedro está com a setinha, é um desvio de linha média, como vocês podem ver que está desviado para o lado. E está tendo uma lesão hemorrágica ali que está com efeito de massa. Bom, outro exame, que é o padrão ouro, é a medida da pressão intracraniana, que é a maneira ideal da avaliação, né? Então, vai fazer um registro contínuo, observando essas variações e o aspecto desse traçado, né? Ela pode ser monitorizada, então, para o estabelecimento de uma coluna líquida entre o líquido céfalo-raquidiano e o transudato de pressão, assim como o Pedro já falou. E, geralmente, os espaços utilizados são subaracnoide, cisterna magna e interventricular. O valor normal, como ele falou, geralmente é 10 milímetros de mercúrio. De maneira geral, é considerada anormal acima de 15. Aqui, então, tem as medidas de pressão. A primeira imagem são ondas pressóricas intracranianas normais. A segunda imagem aqui mostra que a onda dicrótica ela é mais elevada que a onda de percussão. Então, isso caracteriza um aumento da pressão intracraniana. E aqui a imagem ela ficou um pouquinho distorcida, mas o primeiro é uma onda normal.
A segunda, a onda B e a onda C, que está alteradinha. E na terceira imagem é a A precedida de onda B. Então, aqui explicando um pouquinho melhor sobre as ondas. Então, as ondas A, ou também conhecidas como ondas em platô, elas são flutuações rítmicas que ocorrem a cada 15 e 30 minutos. Elas têm uma amplitude maior que 50 milímetros de mercúrio. E início e queda delas são abruptas de duração mínima de 5 minutos. Geralmente, são patológicas, quando alteradas. As ondas B, elas têm elevações pontiagudas que ocorrem a cada 1 ou 2 minutos. Elas apresentam uma frequência de meio a 2 minutos e amplitude menor que 50 milímetros de mercúrio. Podem ser fisiológicas ou patológicas. E as ondas C, elas são rápidas, as frequências delas são de 4 a 8 minutos e atingem máximo 20 milímetros de mercúrio. Então, à medida da pressão intracraniana, as ondas A e B, elas podem ocorrer traçados com valores basais normais ou aumentados, e elas são decorrentes de comprometimentos dos mecanismos vasomotores e microcirculação cerebral, como a gente já falou. Essa monitorização, ela é utilizada não só para fazer o diagnóstico de hipertensão, mas também para ter um prognóstico, principalmente com pacientes que têm traumatismo grave, que você vai fazer uma avaliação de acordo com esse exame. E vai servir também para ser utilizado como medidas terapêuticas, né? Para você traçar as medidas terapêuticas desse paciente, para estar reduzindo essa pressão intracraniana. Também as complicações, né, que esse exame pode apresentar são funcionamento e posicionamento inadequados, que são os mais comuns, que eu vi que é super difícil de manter esse posicionamento adequado do paciente, infecção, mas que é bem comum, hemorragia, que também é chance muito baixa, e obstrução, que é uma complicação frequente. Bom, gente, boa noite. Eu vou falar sobre o tratamento. O tratamento, ele consiste principalmente em fazer o diagnóstico da causa em si, porque como o Pedro e a Vitória já comentou, não é uma causa específica, ela pode ser vascular ou ela pode ser pelo metabolismo do líquor e por aí vai. Então, se você, né, a princípio, você tenta descobrir a causa para tratar de forma eficaz e a pessoa parar de ter a hipertensão intracraniana. Só que enquanto isso não é possível, a gente tem que tomar medidas para tentar melhorar a perfusão cerebral, porque o tratamento, o objetivo dele vai ser tentar reduzir os danos neuronais que a situação em si está causando. E isso é causado por causa do fluxo de sangue que é interferido por causa desse edema, que aí então você começa a ter uma deficiência na troca de oxigênio, consequentemente isso você vai começar a ter a morte celular de algumas células, e quanto mais você demorar para tentar melhorar isso, o nosso paciente vai acabar tendo mais consequências futuras por causa disso. Então, o tratamento, devido a isso, que ele é dividido em medidas gerais e medidas específicas. Essas medidas são atendidas ali na emergência, quando você faz o diagnóstico de hipertensão, para que seja rápido e para que você mantenha o paciente como um todo estável. Então, primeiramente, tem a posição da cabeça. Eles falam para você fazer uma elevação da cabeça em 30 graus, para otimizar o retorno venoso, justamente isso por causa disso que eu falei. A gente vai tentar manter o fluxo cerebral adequado para que o oxigênio seja necessário para aquilo que o cérebro está solicitando e não venha causar cada vez mais lesões. A temperatura corporal também é muito importante você fazer a avaliação dela, porque e manter o paciente normotérmico, porque se o paciente tiver uma hipotermia prolongada, por exemplo, ele vai ter uma redução dos números de leucócitos e das células de defesa. Isso vai favorecer que o nosso paciente tenha um risco de infecção e que vai complicar todo o caso. E o mesmo se ele tiver uma hipertermia, porque vai aumentar o metabolismo cerebral, ou seja, o cérebro vai vai demandar mais oxigênio e a gente já está com uma dificuldade de fazer o oxigênio chegar naquela região por causa desse problema do edema. E aí, se a gente tiver uma hipertermia, isso vai ser ainda mais exacerbado. A monitorização hemodinâmica, isso a gente faz realmente para manter o paciente estável. Então, a gente pode lançar mão de alguns exames, como o eletro, a tomografia, para manter o paciente como um todo, sem não dificultar ainda mais o caso, fazer exames para ver o sódio, potássio,
para também melhorar cada vez mais o metabolismo cerebral. Outra coisa que a gente faz também é o manejo respiratório, que vai fazer a recomendação de uma intubação do paciente se tiver sinais clínicos de hipertensão intracraniana e Glasgow menor ou igual a 8. Caso a pessoa apresente um sofrimento respiratório, se ela tiver hipercapnia ou hipoxemia refratária. Só que isso é muito importante também você fazer a avaliação adequada, porque eu vi que nos casos que o paciente não esteja em sofrimento respiratório, ele tem uma perfusão adequada, não é legal você fazer a hiperventilação, como na tentativa talvez de uma prevenção disso, porque você pode acabar fazendo uma vasodilatação ou uma vasoconstrição, porque você está colocando oxigênio, e isso pode piorar a perfusão cerebral, então que você tem que fazer ela somente quando for indicada, e os monitores ali mostrarem que realmente você tem alguma alteração respiratória. Aí eu vi sobre se você quiser mudar o slide, Pedro, acho que tá no próximo. Aí, pode passar também. Aí eu vi sobre a sedação e analgesia, que é muito importante fazer quando o paciente tiver dor, porque se o nosso paciente estiver com dor, ele vai estar muito agitado, e a agitação vai levar a uma vasoconstrição, o que vai, mais uma vez, dificultar todo o tratamento e a perfusão cerebral, o que vai solicitar cada vez mais, e o edema vai ser cada vez maior, a morte celular vai ser cada vez maior, então a gente tem que ficar atento a isso. Aí eu vi que as drogas comumente mais utilizadas, a critério de curiosidade, eu não sei se isso é um padrão, é o midazolam, morfina e o fentanil, e aí vai depender, claro, da pessoa, das comorbidades, da idade que ela tem, mas que de base geralmente é usado isso. Eu vi também que você tem que ficar prestando atenção sobre o controle das crises convulsivas, porque como você está tendo uma alteração ali de metabolismo cerebral mesmo, o cérebro pode acabar querendo entrar um pouco em colapso, e uma crise convulsiva acabaria piorando a situação da hipertensão, poderia ter rompimento de vasos e isso levar a uma complicação muito séria. Então, que é muito importante fazer sempre a medida da pressão intracraniana, a medida do fluxo cerebral, para ver se esse paciente não está numa iminência de chegar a ter algum tipo de crise convulsiva. Aí eu vi também que eles acabam fazendo um suporte nutricional, que é uma alimentação, preferindo sempre a via enteral, com administração de 30% a 60% do gasto metabólico basal, sempre pensando na solicitação que o cérebro vai ter, de quanto ele vai querer de oxigênio, de qual é o fluxo de concentração dos íons que ele tem, então por isso que também é importante você fazer sempre equiparar essa nutrição para tentar dar cada vez mais o que o cérebro está solicitando e o que ele está pedindo. Aí o aporte hídrico entra na mesma ideologia sobre o suporte nutricional, para manter sempre o sódio, o potássio, manter uma perfusão, manter o volume sanguíneo adequado para que o fluxo sanguíneo cerebral não seja reduzido por deficiência de água ou algo do tipo. E aí a gente entra no tratamento mais específico. Isso tudo que eu falei agora foi para você manter o paciente estável, né? E que ele não tenha, para sempre, sinais vitais, manter ele tranquilo. Aí o tratamento específico, ele já está mais voltado para redução da pressão intracraniana em si, seja por mecânica ou seja farmacológica. A gente vai tentar fazer alguma coisa para reduzir a pressão em si agora. E aí eu vi que uma das principais medidas que as pessoas tentam fazer é a drenagem licórica, porque uma causa pode ser ela, e ela é feita quando o paciente vai ser colocado um catéter intraventricular. Eu coloquei uma imagem para tentar deixar um pouco mais ilustrativa, e literalmente vai ser drenado esse líquido para tentar fazer a redução dessa quantidade, desse líquor que está fazendo o edema, está fazendo a compressão das estruturas cerebrais, levando a dificuldade de vascularização. Então, você tenta fazer isso através da drenagem. Pode passar, Pedro. Outra ideia também seria fazer os agentes osmóticos e diuréticos para tentar fazer a redução do volume desse líquido que está sendo e fazendo esse edema. E aí você também vai tentar evitar uma hiperosmolaridade, você sempre vai tentar deixar o nosso paciente com euvolemia. E eu vi que a droga mais utilizada acaba sendo o manitol, que inicialmente ele vai fazer uma expansão plasmática, vai reduzir o hematócrito e a viscosidade sanguínea, e por isso ele vai acabar, por consequência, aumentando o fluxo sanguíneo e o aporte de oxigênio do cérebro. Então, meio que ele vai aumentar esse metabolismo e fazer que o cérebro consiga pegar o oxigênio do sangue de uma forma mais facilitada. Outra que eu vi pode ser utilizado também é a furosemida,
em doses pequenas nas primeiras 6 horas, para tentar diminuir a produção do líquor, principalmente se a pressão intracraniana estiver muito elevada com o uso do manitol. Então, você pode acabar fazendo associação. Aí eu vi que você tem também os barbitúricos, que eles vão ser empregados para tentar fazer a diminuição do metabolismo cerebral e consequente diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Isso porque na situação ali que você tem a pressão intracraniana, o cérebro vai querer solicitar cada vez mais de oxigênio para ele não ter uma perda neuronal. Então, se você fizer uso dos barbitúricos, meio que ele vai relaxar um pouco esse metabolismo para ele não solicitar tanto por causa dessa dificuldade vascular que a gente está tendo. E aí eu vi que você vai fazer isso com um fator limitante que está relacionado à diminuição do tônus simpático, então isso também você tem que prestar atenção, um efeito colateral talvez, que vai levar a uma vasodilatação periférica, então é sempre importante também você estar fazendo a medida para ver se não está desestabilizando o nosso paciente, que vai acontecer em até 50% deles. Aí outra questão também que eu vi é a hipertensão, como eu tinha dito anteriormente, ela tem que ser somente utilizada em casos que o nosso paciente mostrar que ele precisa de um suporte ventilatório, que caso a pessoa não tenha, não é recomendado fazer isso como prevenção, porque você pode acabar alterando perifericamente e isso dificultando. E aí eu vi que outras estratégias também, o cloreto de sódio, que você vai fazer quando a pessoa tiver uma deficiência, por isso que nas medidas gerais é importante você fazer o sódio, o potássio, para ver se você está fazendo essa despolarização adequada, porque senão você pode entrar com uma solução hipertônica de cloreto de sódio a 3%, que vai aumentar a osmolaridade e a redução da pressão intracraniana. Então, ele vai manter o equilíbrio entre o volume intracelular e o volume intravascular. Não vai deixar nenhum nem outro muito edemaciado e vai melhorar essa troca por concentração entre um e outro. Aí pode passar. Depois eu volto para falar sobre a hipotermia leve e o dexacanabinol. Aí eu vi sobre a cranectomia descompressiva, que eu acho que a maioria das pessoas, quando falam sobre hipertensão intracraniana, pensa que é a primeira medida a ser tomada. Só que eu vi que ela é recomendada de ser empregada quando tiver de maneira precoce, ou seja, a hipertensão intracraniana foi diagnosticada em menos de 48 horas. Que ela em situações de cranectomia descompressiva, nas situações de hipertensão intracraniana refratária, não vai existir uma recomendação para fazer ela, por ser um método invasivo, um método que parece aparentemente que vai resolver o problema ali na hora, só que você tem o trabalho de entrar em centro cirúrgico, abrir esse paciente, pode aumentar a questão da infecção, e ele já está hemodinamicamente um pouco debilitado, então uma cirurgia aberta dessa talvez levaria a uma complicação, né, e não uma ajuda. Então, que ela acaba sendo recomendada entre 48 horas e se somente as medidas farmacológicas e as medidas gerais que você teve não tá dando certo. E aí você pode lançar a mão dessa alternativa. Aí volta um slide, fazendo favor, Pedro. Os 2 últimos itens, eu vi que acaba sendo um pouco uma estratégia diferente, uma estratégia que alguns médicos acabam lançando mão, mas que não é comum, que é, por exemplo, o uso do dexanabinol. Ele é um canabinoide sintético, não psicotrópico, e ele é um antagonista não competitivo dos receptores NMDA. E aí eu vi que ele vai atuar como um removedor de radicais tóxicos e inibidor da produção do fator de necrose tumoral. Ou seja, se eu estou tendo a lesão cerebral por causa dessa compressão, essa medicação vai fazer com que desacelere o mecanismo inflamatório que vai levar a essa perda neuronal mais rápido. Mas que isso ainda está sendo muito estudado, que foi observado em alguns estudos que teve uma redução da hipertensão intracraniana e das consequências neuronais por perda, por causa realmente dessa inibição do fator de necrose tumoral, mas que não são todas as pessoas que ainda fazem uso disso. Que algumas pessoas eu vi até que mais estudadas, mais corajosas, que vão e acabam lançando alternativa disso. Aí pode passar. Pode passar. Aí aqui eu só coloquei para critério de entendimento mais fácil um fluxo que as etapas quando uma pessoa chega até você
por exemplo, numa urgência, emergência com a hipertensão intracraniana. Se ela tiver um Glasgow menor que o 8, você vai fazer uma tomografia cerebral, você vai fazer a monitorização da pressão intracraniana, vai manter essa pressão maior que 50 mmHg, você vai fazer o diagnóstico de hipertensão intracraniana, e aí você tem as intervenções de primeira linha, que seriam as medidas gerais que eu comentei anteriormente. Quer fazer a cabeceira elevada em 30 graus, fazer a sedação, fazer a regulação da pressão de CO2 entre 35 e 38, manter a saturação de oxigênio em 92, menor que isso você pode fazer intervenção ventilatória, e maior que isso também não é muito recomendado, porque aí o metabolismo cerebral pode acabar aumentando, e se necessidade de fazer a drenagem do líquido céfalo-raquidiano, para tentar fazer um pouco da descompressão. E aí você vai fazer a avaliação. A pressão intracraniana ainda tá elevada, você vai considerar uma nova tomografia para ver qual o estágio que está isso, e vai para a intervenção de segunda linha, que aí você vai fazer uma hiperventilação leve, vai fazer o uso do manitol e do barbitúrico, que eu tinha comentado que era para reduzir o metabolismo basal cerebral. E ainda assim, a pressão intracraniana se manteve elevada, você tem que considerar uma nova tomografia e entrar para a intervenção de terceira linha, que é a intervenção mais invasiva, que aí você entra com a solução salina hiperosmolar, que é o cloreto de sódio a 3%, faz uma hiperventilação mais moderada, tenta infundir mais oxigênio nesse paciente para não aumentar o edema cerebral. Pode pensar na alternativa de fazer uma craniectomia descompressiva e manter uma hipotermia moderada para esse paciente também não ficar fazendo muito vasodilatação e dificultar ainda mais o fluxo cerebral. Aí eu acho que era isso, gente. Queria dar os parabéns para vocês. Parabéns pela aula. Muito boa. Acho que vocês conseguiram resumir bastante, né, de uma forma bem didática, porque o assunto é um pouco pesado. Tem muita física, né, junto nessa parte da dinâmica, e vocês conseguiram sintetizar bem. Só lembrando assim, o seguinte, é importante vocês saberem essa questão da curva de Monro-Kelly, tá? Porque essa curva, imagina que o cérebro, o crânio, no caso, é uma panela de pressão, né? E aí dentro a gente tem o parênquima, o sangue e o líquor, né? O sangue arterial e o sangue venoso. Vai chegar o momento, a massa a gente não consegue mudar num primeiro momento, tá? Então, se a gente aumentar o líquor, alguma coisa vai ter que diminuir. Então, vai acabar na questão do fluxo sanguíneo. Ou o contrário, se aumentar o fluxo sanguíneo, alguma coisa vai ter que contrabalançar, que é diminuir também a quantidade de líquor. Acontece que se a gente tem uma perda dessa regulação, chega num momento que a gente não tem mais por onde expandir. Então a gente perde esse mecanismo de autorregulação. E aí aquela curva aumenta assustadoramente a questão da pressão, né? E aí, assim, começa a virar uma situação de extremo risco, porque a pressão intracraniana aumentada, ela começa a ser danosa, extremamente danosa para o cérebro. Então, se a gente tem a pressão de perfusão cerebral como a PAM menos a PIC, né, a gente tem que manter uma PAM adequada. A partir do momento que eu igualo também a PAM igual a PIC, eu não tenho pressão de perfusão. E se eu não tenho uma pressão de perfusão, eu não tenho fluxo correndo, né? E por si só, pode acontecer nesses casos, por exemplo, de hipertensão intracraniana que não abordam logo, ou extremamente complicados, como a gente já pegou por aí, né? Leva o paciente a uma anóxia, porque você não tem fluxo sanguíneo. A partir do momento também que a pressão de perfusão cai, menor que 50, né, milímetros de mercúrio, eu perco a capacidade de regulação com relação ao CO2. Então eu perco todo aquele mecanismo de vasodilatação, vasoconstrição. E aí eu também falho com esse mecanismo. E aí começa a ter edema cerebral. Agora a gente tem que pensar sempre na causa. Depende muito da causa. A gente está falando, é mais fácil você entender a partir do momento quando você tem um sangramento. Aí beleza, um hematoma epidural, hematoma subdural, levando em consideração o hematoma epidural num paciente, um hematoma epidural subdural num paciente jovem,
eu já tenho uma quantidade de massa encefálica muito grande. Já em contrapartida, um paciente idoso, ele tem uma quantidade de massa muito menor, pela questão da atrofia. Então, é mais fácil do sangue se acomodar nesses casos. Então, por isso que vocês podem ver, para pegar na emergência, um idoso com um baita de um hematoma subdural, praticamente assintomático. E aí, às vezes, quando ele cai de novo, ressangra, e aí sim começa a ter herniação, começa o paciente chegar com uma clínica bem evidente. Então, e, por exemplo, tumor, né? Tumor é uma questão, ao mesmo tempo, eu vou aumentando a quantidade de massa. Se eu estou aumentando a quantidade de massa, vai prejudicar o fluxo sanguíneo e vai aumentar a pique, né? Se eu não tenho como diminuir a quantidade de líquor. Então, e tudo vai depender, assim, nem todos os pacientes, a gente tem que pensar como causa aguda de emergência, né? Agora você tem que pensar ao contrário. Paciente que chega no teu consultório, começa com aquela dor de cabeça refratária, que não melhora com nada, e aí começa a ter alguma alteração discreta, uma hipoestesia, né, uma alteração de força, começa a ter uma certa diplopia, porque o sexto nervo craniano é o primeiro a ser afetado nessa questão de hipertensão intracraniana. Então o paciente começa com diplopia, alteração focal, você tem que investigar, porque pode ser tumor, pode ser uma trombose venosa, e a partir do momento que eu tenho um problema na circulação cerebral, tanto licórica quanto venosa, né, vai inchar, vai estar chegando, mas não vai estar escoando. Então a pressão só vai aumentar. Então você tem que descobrir a causa logo antes que isso dê algum problema maior. E dentro disso, você também tem as causas idiopáticas. A causa idiopática é você pesquisa de tudo e não acha nada. E aí, quando você vai puncionar esse paciente, a pressão intracraniana está elevada. E aí você investigou parte licórica, não tem nada. Não tem fístula, não tem nada. Você investigou a parte arterial e venosa, não tem nada. Né? O parênquima cerebral está normal. Né? E aí você tem que começar a tratar esse paciente também, porque se ele mantiver uma pressão intracraniana elevada, vai começar a ter dano na retina, né? Vai começar a afetar o funcionamento neuronal. Dentro disso, é importante essa investigação. Na emergência, a gente usa muito esse esquema que vocês falaram. Tomografia, investiga, Glasgow, né, retomografa, se mudar de novo o parâmetro, mas na investigação de um paciente habitual, você começa a fazer isso, você começa a pedir uma ressonância, não achou nada, você pede, né, arterial e venosa, não achou nada, aí você começa a funcionar o líquor, ver se o líquor veio aumentado, o líquor veio com uma pressão aumentada, e aí você vai dando seguimento em toda a investigação. Tá? A clínica vai depender muito da onde tiver o problema. Tá? Nos casos mais graves, sim, você vai ter uma queda do Glasgow. E para a gente, na monitorização da emergência, o que a gente precisa é Glasgow e pupila. Isso é fundamental. O Glasgow, menor que 9, você entuba, proteção neurológica. Né? Mas se o paciente chegou, vamos supor, ontem, como já aconteceu com a gente lá na Santa Casa, recebi um caso de uma menina jovem, 35 anos, mais ou menos. E aí chegou com muita cefaleia, uma semana, não melhorava, aí começou com uma certa diplopia, e aí foi rebaixando, chegou lá em Glasgow 10. Quando a gente foi ver, uma hemiparesia à direita. Tomografou, tinha uma baita massa. Então aquilo ali foi avisando, né? Estava vindo avisando. É diferente do paciente do trauma. Aí já vira uma condição de emergência. A partir do momento que você tem um rebaixamento, né, e que você tem uma causa aguda, você tem que começar a investigar e você tem que tratar logo, para esse paciente não piorar. Né? E essas medidas que vocês falaram são extremamente usadas. Principalmente cabeceira elevada. Você aumenta o retorno venoso, você aumentando o retorno venoso, você consegue melhorar um pouquinho a circulação ali. Manter a pressão, a PAM, né, num nível seguro. Você não vai fazer também deixar esse paciente hipertenso, mas também não pode deixar hipotenso pela questão da igualar a pressão de perfusão junto com a PIC. A PAM com a PIC, aí você tem uma pressão de perfusão zerada. Né? Ao mesmo tempo, você não pode fazer hiperóxia, porque hiperóxia também aumenta o edema e piora. Ao mesmo tempo, você não pode deixar esse paciente hipoxêmico,
A questão do CO2 é interessante porque o CO2 em grande quantidade ele vasodilata. Se ele vasodilata, aumenta o fluxo. Em contrapartida, você pode lançar mão em alguns momentos de uma hiperventilação, embora isso não tenha sido muito usado, somente nos casos assim, mais graves. Enquanto você não consegue botar, por exemplo, uma derivação ventricular externa, que é para drenar o líquor. Se eu tenho que diminuir alguma coisa, eu tenho que tirar o líquor. O sangue eu não posso tirar, mas você fala que eu não posso tirar. Então eu boto ali uma derivação, a DVE, para drenar um pouquinho, para baixar um pouco a pique, e através disso eu vou controlando. Na UTI, eles colocam a derivação ventricular externa, fica ali nos ventrículos laterais. Eu vou monitorizando junto com o monitor de pique, monitor de pressão intracraniana. A partir do momento que o monitor está acusando lá que está passando de 20, 22, está chegando num nível elevado, colocando em risco a vida desse paciente, eu vou lá e deixo a DVE, abro a DVE, ou deixo a DVE até aberta. Seleciono lá a pressão que eu quero, e a partir disso, por exemplo, 15, passou de 15, já vai drenando, já vai abrindo. Então é uma maneira de eu conseguir manter uma certa estabilidade do caso. E tratar a causa aguda, a causa no caso principal, né? E aí assim, ficar de olho. Se esse paciente abrir pupila, vamos supor que a gente agora está falando de um paciente na emergência sem pique e sem DVE. O paciente chegou, rebaixou, está anisocórico, até que se prove o contrário, esse paciente deve ter hernia no úncus. Né? Então, precisa tomografar com certa urgência e tudo mais. Se o paciente começou a bradicardizar, a pressão está lá no alto e começou a ter mudança da frequência respiratória, isso daí é tríade de Cushing, até que se prove o contrário. Na dúvida, você não vai esperar dosar pique, você não vai esperar fazer qualquer coisa para entrar com essas medidas. A partir do momento que tem uma lógica, o paciente teve um TCE, o paciente teve um quadro de meningite, o paciente teve um quadro de HSA, né, hemorragia subaracnoide, chegou, rebaixou, começou a apresentar essas mudanças hemodinâmicas, você não vai parar para esperar a neurocirurgia, você vai entrar com manitol, se o paciente não estiver tão estável, ou vai entrar com solução salina hipertônica, vai fazer ali uma hiperventilação rápida, entendeu? Para tentar segurar, para não haver uma piora, tá? E dentro disso, avaliar direitinho. Outra coisa que é importante também, não é todo mundo que a gente pode funcionar, tá? Existem pacientes, por exemplo, se tiver um tumor, né? Vamos supor que o paciente tem um tumor ali no cerebelo com quarto ventrículo, né, e está praticamente ali fechando, fazendo uma hidrocefalia. Se eu puncionar esse paciente ali, vai fazer uma pressão negativa, esse paciente vai acabar de herniar. Então não é todo paciente que a gente pode e deve puncionar, você tem que avaliar caso a caso. Na teoria, não é assim, a grande parte da população não tem nada que possa alterar essa questão do fluxo. Mas é sempre conveniente, antes de puncionar alguém, você pedir uma imagem de crânio. Para você não botar uma agulha antes de pedir uma imagem, porque se você fizer isso, vai herniar. E esse paciente, aí sim, vai acabar tendo um risco de vida iminente. Tá? E são essas medidas. É basicamente isso tudo que vocês falaram. A clínica é muito variável, tem que ver direitinho e tratar cada caso a caso. Vocês estão de parabéns. Não é um assunto fácil, não é um assunto extremamente difícil. A prática é mais difícil ainda, você manejar, porque são várias coisas, e na emergência você tem que jogar com sinais clínicos, hemodinâmicos e a história clínica, né? Você tem que ter esse certo tato e sempre pensar isso quando o paciente começa a afundar. O paciente chegou de um jeito, começou a afundar e tem uma história compatível que possa evoluir para hipertensão intracraniana, tem que sempre lembrar dessa curva de Monro-Kelly. Às vezes, no início, ele está compensando, mas chegar um momento que ele vai descompensar e essa pressão vai disparar. E disparando, a clínica também piora assustadoramente. É aquele paciente que chega bem e do nada ele afunda. É por isso. Tá? Parabéns. Gostei. Obrigado por complementar a explicação, doutor. Ressaltou pontos que já vou ter que dar uma outra estudada, olhar contra os olhos. Mas então, é assim mesmo. Obrigado. Meninas também estão de parabéns. Adorei a explicação das duas. E também
também por estar na transmissão hoje, apesar de estar meio nas sombras. Gente, então, essa aula a gente teve que fazer por esse canal, que é o destinado ao simpósio de férias, porque o nosso próprio canal deu algum probleminha que acredito que amanhã a gente já soluciona ele. Então, o upload dessa aula vai ficar salvo no nosso outro canal assim que a gente resolver os problemas. A Ana também me mandou mensagem, falou que a gente não tem nenhuma pergunta no chat. Como a chamada vai durar ainda só uns 3 minutos, eu acho que a gente poderia estar encerrando por hoje. O que acham? Só parabenizar a iniciativa de vocês. É muito legal, sei que vocês estão de férias, né? Vocês estão de férias e parar, né, no tempo de férias e tentar aperfeiçoar, né, correr atrás, se interessar de um assunto, isso daí torna vocês diferenciados. Parabéns, tá? Pela iniciativa, pelo que vocês estão proporcionando. Amanhã tem mais, não é isso, Pedro? Amanhã, quarta e quinta. Amanhã é o quê? Não lembro agora. Eu sei que a Ana que apresenta. Qual que é o tema mesmo? Beleza. Tá ótimo. Mesmo horário, 7h30. Isso. Tá bom. Ok.